Olá programadora, olá programador, aqui quem fala é o Roger. Nesse vídeo é o vídeo final dessa solução de locadora. Aqui vamos apenas organizar os nossos arquivos JavaScript de uma forma que a gente possa reaproveitar eles em outros projetos. Então vamos botar a mão na massa agora e finalizar com chave de ouro? Então me segue que a gente vai para o código agora. Olá, para concluir essa fase final do nossa aplicação, vamos procurar para o que a gente chama de IIFE, que é a maneira que a gente vai separar os nossos arquivos de JavaScript de forma que eles continuem funcionando mesmo independente da ordem e em arquivos separados. Então, primeira coisa, IIFE. Vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor. IIFE. Engraçado, eu mexo aqui ele está mudando no Chrome. Ok, IIFE. O que significa isso? É exatamente esse primeiro artigo aqui. Ó. O que é IIFE no JavaScript? Bom, IIFE, para quem não sabe, é exatamente esse tipo de construção aqui. Ó. Ou seja, o que significa? II é imediatamente invocada função expressão, ou seja, uma expressão de função imediatamente invocada, ou seja, eu crio uma função e imediatamente eu invoco ela aqui, passando um parâmetro, passando um parênteses. Ou seja, qual é a vantagem de criarmos uma construção dessa no JavaScript? Basicamente, a maior vantagem que você tem aqui é que tudo que fica aqui dentro da função não se mistura com o escopo global da sua aplicação. Ou seja, você vai utilizar qualquer variável aqui de dentro e você não vai precisar se preocupar se essa variável já está sendo usada no escopo global da sua aplicação, porque ela só vai funcionar dentro desse escopo da função. Outra vantagem é para os minificadores, exatamente por esse grande motivo. Ou seja, aqueles minificadores, famosos Uglify de JavaScript, facilita muito o trabalho deles, porque não existe mais diminui bastante a área de conflito de variáveis que eles podem estar tendo. A outra vantagem grandiosa é conflito de plugins que usam funções que você acabou pegando um nome parecido e você também consegue meio que isolar essa tua lógica dentro de uma função imediatamente invocada. Outra vantagem grandiosa de utilizar função imediatamente invocada é exatamente você não deixar uma função sua disponível no escopo global. Ou seja, você tem uma lógica de código que você quer meio que ocultar e não deixar disponível no seu escopo global, de repente para alguém que já conheça bastante JavaScript e queira dar uma olhada, uma fuçada nas suas funções, você vai dificultar muito o trabalho dele de executar uma função que você criou dentro de um escopo privado, dentro de uma IIFE. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar esse conceito nos nossos arquivos individuais do Angular. Então, vamos começar com essa aplicação no nosso arquivo. Vamos pegar o primeiro arquivo e vamos começar nele. Nosso primeiro arquivo é de busca filme API. Então, a primeira coisa que vamos fazer é substituir essa construção exatamente pela construção de IIFE. Então, vamos lá. Primeira coisa, abrimos um parênteses, chamamos uma função que não recebe nenhum parâmetro. No primeiro momento, a gente não está esperando nenhum parâmetro vindo de fora. Ela vai ser autossuficiente. A gente pega essa outra parte e tudo que tiver para aqui para dentro vai estar isolado. Essa outra parte eu estou descendo aqui embaixo e estou colocando ela aqui separada. Aqui, agora, vamos colocar todo o nosso serviço. Agora ele vai se vincular a nossa aplicação não para uma variável global. Percebe? Agora a gente vai
se vincular exatamente fazendo a chamada aqui. E aqui, com essa chamada do Angular.module, nós vamos estar vinculando, .module, vamos estar vinculando locadora, o nosso serviço ao nosso aplicação módulo. Então, service. Aqui, o que nós vamos fazer? Como esse é um escopo privado, uma boa construção, uma boa prática é você pegar essa função, que é a função do seu serviço, e dar um nome para ela dentro desse escopo. Ou seja, eu estou pegando aqui, ó, buscar filme API, esse vai ser o nome, vai continuar sendo o nome do serviço, e aqui eu vou estar colocando uma chamada, está apontando para uma função, e essa função vai estar dentro do nosso escopo. Aqui eu vou criar uma function dentro desse escopo fechado, privado, e vou aproveitar e declarar essa função aqui. A partir desse ponto, essa função ela vai estar no escopo privado. E eu vou estar apontando para ela mesmo dentro desse escopo aqui, ou seja, isso aqui não vai entrar em conflito com o nosso escopo global. Ok? Outro detalhe importante é que nessa construção, para que a gente possa ficar despreocupado completamente com a ordem dos arquivos, nós vamos indicar para o Angular que os serviços vão ser injetados, ou seja, eles vão ser incluídos de forma específica, de forma a posteriori, dentro dos nossos controllers. Ou seja, esse inject aqui de serviços no nosso serviço, perdão, falei controller, no nosso serviço, nós vamos fazer através dessa chamada do Angular. Vamos fazer a chamada do inject igual a um vetor, e esse vetor vai seguir na mesma ordem dos parâmetros que a nossa função recebe. Ou seja, eu vou passar aqui o cifrão HTTP, vírgula, o cifrão Q, ponto e vírgula, vamos injetar esses dois serviços dentro da chamada da função. Ok? E isso daqui é a construção de função imediatamente invocada. Só faltou o detalhe que é imediatamente invocar ela aqui no final. Essa construção também é válida para invocar. No exemplo do site, ele está colocando um parênteses a mais aqui, ou melhor, ele está invocando logo depois do final do parênteses. Tanto faz, tá? Você pode colocar esse parênteses aqui dentro ou aqui fora e ele vai ter o mesmo resultado, como é o nosso caso aqui. Ok? Eu uso essa construção porque fica mais evidente que no final a gente está chamando a função e aqui a gente pode passar um parâmetro. Aqui dentro ainda fica meio... não fica tão claro e tão evidente esse escopo exterior. Então, por exemplo, se eu quiser passar uma variável de fora, vamos dizer, uma variável global, eu passaria ela para cá, por exemplo, window, e eu poderia receber dentro da função uma variável de fora aqui, um window novo, por exemplo. Esse window novo vai estar recebendo uma referência externa aqui nesse contexto interno, ok? Como não é o caso, eu só estou mostrando isso para vocês entenderem como é que funciona isso. Então, essa diferença eu costumo trabalhar. Então, isso é o que nós vamos fazer para todos os outros arquivos. Vamos fazer exatamente esse tipo de construção. Eu vou fazer agora esse tipo de construção com um controller, que é exatamente igual, não vai mudar em absolutamente nada, exceto essa chamada aqui de controller. E vamos depois fazer uma aceleração. Eu vou acelerar essa modificação aqui para já apresentar a solução final. Ok? Então vamos agora pegar o nosso primeiro controller também, que é o cabeçalho, se eu não me engano. Cabeçalho, e vamos trabalhar nele. Cabeçalho controller. Vamos aproveitar o que nós fizemos aqui. Chamar a função. Pegar esse inject aqui, ó. Pegar tudo. Pegar isso aqui tudo. Esse trecho todo aqui, botar no nosso cabeçalho controller. Aqui vou renomear cabeçalho controller, cabeçalho
tudo isso daqui, bem simples, padrão. Os parâmetros têm que ser exatamente os mesmos e na mesma ordem para o nosso inject. Entre. Aqui tem que ser uma string mesmo. Pronto. Nosso controller agora tem que ser uma função. Ele já está aqui em cima, então isso daqui já está feito. Removo aqui. Vamos dar uma pequena indentada aqui. Esse daqui é o contexto da função. E aqui é o contexto da IIFE. Ou seja, exatamente. Agora a gente invoca ela imediatamente. Isso daqui. Com isso daqui nós temos o nosso controller configurado rapidamente. Nesse tipo de construção, a ordem, por conta também do nosso inject aqui, a ordem do JavaScript não interfere na execução do teu código. E você tem uma independência dos seus arquivos de JavaScript. Ok? Então, vou aplicar isso em todos os outros arquivos e vamos dar um F5 aqui na solução para ver o que vai acontecer. Ok? Então vamos acelerar isso aqui. Perfeito. Com todos os nossos arquivos transformados para esse novo modelo, nós vamos agora executar o código e verificar se tem algum probleminha. Vamos ver. Ok, estamos executando aqui. Teve um pequeno problema no nosso carrinho controller. Faltou chamar imediatamente ela aqui. Um detalhezinho. Vamos atualizar agora. Ok, nossa função está funcionando. Reparem que agora todos os nossos arquivos aqui estão sendo chamados de forma invocada, automaticamente invocada, sem precisar criar uma variável que todos os arquivos estejam utilizando. Ok? Nossa construção está toda desta forma. Estou atualizando aqui e o nosso código continua funcionando igual ao planejado. Ok? Isso é muito positivo. Agora vamos só fazer mais um teste. Aqui eu ainda estou mantendo a ordem original na aplicação. Agora, só para vocês virem, vou colocar agora, só para você ver, eu vou colocar aqui no final o serviço, ou seja, o serviço ele vai ser chamado depois do controle, ou seja, não vai existir o serviço nesse contexto. Mas olha só o que vai acontecer se a gente usar dessa forma, com inject. Vou atualizar aqui, ó. E tudo está funcionando perfeitamente, independente da ordem em que a gente chamou os arquivos. Basta que a lógica esteja presente. Muito bacana, né? Então, isso é... Nesse vídeo a gente conclui essa parte. Agora eu vou fazer só um detalhe nessa aplicação que eu acho que vale a pena a gente fazer, que eu não tinha feito na aula anterior, até porque ela ficou bastante extensa. É exatamente essa questão dessa mensagenzinha aqui. Essa mensagem eu vou deixar ela ficar temporária e depois de 5 segundos ela vai desaparecer. Só que aqui tem um pequeno macete. Por exemplo, eu vou colocar uma mensagem, ele vai criar um contador de 5 segundos. O que acontece? Se eu botar uma outra mensagem, por exemplo, depois do 4º segundo, se você não fizer um tratamento direitinho, o que vai acontecer? Essa nova mensagem ela vai ficar 1 segundo e vai apagar. Ou seja, porque o contador ele foi iniciado
na primeira mensagem que foi colocada. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um contador que toda hora que aparecer uma nova mensagem, ele vai ser reiniciado a contar 5 segundos. Então, se você ficar colocando mensagens de 4 em 4 segundos, por exemplo, antes de dar o 5º segundo, a mensagem nunca vai apagar, até que você espere 5 segundos e aí ela vai e apaga da tela. Vamos fazer essa implementação bem rapidinho aqui. Essa implementação aqui é do nosso controller de notificação. Aqui no nosso controle de notificação, uma maneira bem prática de fazer isso, vamos fazer o uso do nosso serviço de timeout do Angular. Okay? É muito importante usar o serviço do timeout do Angular, senão vocês vão cair naquele problema do Angular não saber que aconteceu alguma alteração no escopo dele. Okay? Se vocês forem usar o set timeout, vocês vão ter que, de certa forma, usar aquele cifrão apply no final. Esse timeout aqui do serviço do Angular já faz isso para você. Então você não precisa se preocupar com essa modificação. Okay? Então, a primeira coisa, eu vou adicionar aqui no nosso controller de notificação um timer, okay, de mensagem. O timer da mensagem ele vai começar nulo. Eu vou definir que ele vai começar nulo. E sempre que ocorrer uma nova notificação, a mensagem ela vai ser recebida. E eu vou criar um timeout aqui. E essa mensagem aqui, ó, ctrl mensagem, vai receber o retorno desse timeout. Esse meu timeout vai ser uma função que vai pegar esse ctrl e vai setar a mensagem de volta para nulo depois de 5 segundos. Cadê aqui, ó? 5 segundos. Agora, o que eu vou fazer aqui? Sempre que uma mensagem nova aparecer, eu vou testar se esse timer ele é diferente de nulo, e se ele for diferente de nulo, ele vai entrar dentro desse if. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu timeout e vou cancelar ele. Ou seja, eu vou pegar e cancelar o meu timeout. Essa é a função que o nosso serviço de timeout permite para que a gente interrompa a contagem do timeout anterior. Com isso daqui a gente cancela e já cria logo em seguida um novo timeout e evita que essa mensagem ela desapareça na hora errada, se você fizer inclusões consecutivas na mesma mensagem. Essa implementação aqui, se eu não estou enganado, vai funcionar sem problema. Vamos aplicar ela na prática. Vamos ver como que isso vai acontecer. Vou comentar isso daqui, não precisa mais. E vamos acompanhar o que vai acontecer aqui. Atualizar a página. Atualizada. Vamos buscar um filme. Buscar. Ver detalhe. E vamos adicionar. Adicionar no carrinho. Opa, deu um erro aqui. Timeout não está definido. Vamos verificar aqui. Sim, eu adicionei o injection do timeout, mas não coloquei na nossa função. Falha minha. Atualizando de novo. Ok, buscar. Ver detalhe. Adicionar no carrinho. Apareceu a mensagem sem erro. Vamos limpar. Vamos ver se vai pagar em 5 segundos. Pagou em 5 segundos. Vamos fazer uma nova inclusão. Quantidade 2. Vou fazer uma nova inclusão antes de apagar. 3. Repare que ela está durando. 4. Vamos voltar rapidinho, pegar outro filme e adicionar. Adicionou sem apagar. Percebe? E agora vamos esperar 5 segundos e nossa mensagem apagou conforme esperado. Adiciona de novo. Nossa mensagem vai apagar depois de 5 segundos. Apagou. Perfeito. Então, isso daqui a gente encerrou nossa solução e nosso código. Prontinho, fechado. Então agora a gente tem nossa solução bem dividida em arquivos JavaScript que funcionam independente da ordem. Agora você vai conseguir. O ideal é você já começar assim, tá? Então você já cria uns arquivos deste formato.
se um for serviço, se for controller, se for uma diretiva. No futuro eu vou estar falando de diretivas, vão ter vídeos só falando de diretivas, vídeos falando de filtros para Angular, que é interessante também. Então, quando você tiver um controller e quiser separar no arquivo, faça dessa forma, que ele já vai começar a funcionar de imediato dessa maneira. Eu comecei diferente porque foi a maneira como eu já estava ensinando anteriormente. Então a gente vai evoluindo, porque vocês primeiro precisam entender a maneira padrão, a maneira que começou a ser feita, e a gente vai evoluindo para que essa maneira ela seja aprimorada, até com a experiência de outros desenvolvedores, e aí de repente começa a aparecer soluções, ó, faz dessa forma assim que é melhor e tal. Então essa é a maneira mais recomendada que eu vi, inclusive no guia prático de codificação do Angular 1, que é o nosso caso aqui. Eu vou até colocar um linkzinho para esse guia prático que você está acompanhando. Ele é em inglês, então exige uma necessidade aí da língua inglesa, ok? Então é isso. Se você gostou, por favor, comente aqui abaixo, deixe seu comentário, dê um like nesse vídeo se gostou também, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito, que eu vou ter outros vídeos bacanas como esse para estar mostrando para você. Então é isso, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.